Já volta aí, gente, pra ver vocês. Calma aí. Segura aí. Segura aí que eu já tô indo. Calma aí. Só baixar. Boa noite, Elcio. Boa noite, Maf. Como é que é seu nome? Que eu já vi você aqui algumas vezes, mas eu não tô ligando o nome à pessoa, se é que eu te conheço. Boa noite, Carla. E aí, vocês estão bem, gente? Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Aproveita aí esses próximos minutinhos para convidar as pessoas. A gente vai falar de umas coisas bem legais hoje. Quem ainda não me segue, aproveita para seguir. Não só a conta do Instagram, mas a gente também tem a conta lá no YouTube. E aí, aproveita para ativar as notificações para vocês receberem, que a gente coloca conteúdo todo dia, todo dia, todo dia. Então, vocês são sempre muito bem-vindos. Cada comentário, cada ponderação, cada pergunta que vocês fazem é uma fonte de inspiração, né, pra gente continuar fazendo. É uma ideia que às vezes vocês trazem nova e a gente fala, putz, isso é legal, vamos falar sobre isso. Na verdade, o meu material de trabalho são as pessoas, né? A gente tem livros que nos ajudam com as suas teorias, mas a fonte de conhecimento são as pessoas, né? Aliás, não existe fonte mais rica de conhecimento do que as pessoas. Boa noite, Grise. Para quem não acompanhou nos últimos dias, nós temos um grupo no Telegram que é específico para mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Amanhã nós vamos fazer uma mesa, ainda temos vaga, então se você tem interesse em participar da mesa por um valor 50% mais barato do que um desconto, né, de 50% em relação ao que a gente normalmente cobra fora do grupo, ainda tem vaga. O tema da mesa é relacionamentos, harmonia nos relacionamentos, e a gente precisa entender o que é relacionamento e qual é a importância, né, do relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, nós não estamos falando só de relacionamentos afetivos, né? Nós estamos falando de relacionamento como a forma, como um processo pelo qual a gente lida com as coisas, né? A gente lida com as pessoas, a gente lida com as coisas, né? A gente lida com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, né? Tudo isso é relacionamento, né? Tudo isso a gente faz por meio de relacionamento. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Rogério. E então a mesa amanhã vai ser sobre relacionamentos. Lembrando que a mesa radiônica é uma técnica que qualquer um pode aprender. A gente falou sobre a mesa na live passada. Quem quiser
resgatar, pega lá, tá lá no feed. Mas como eu também trabalho muito, muito, muito com a espiritualidade, pode ser que no meio do caminho a espiritualidade perceba que alguns dos integrantes, um ou dois ou todos, né, tenham aí um assunto, tenham uma questão para resolver que precise de atenção e oriente o trabalho para que a gente resolva essa questão, né, que aí pode estar latente, né, ou às vezes a gente nem sabe, né, que tem essa questão para resolver e oriente o trabalho nesse sentido. De qualquer forma, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de praticamente tudo, né? Então, qualquer outra questão que surja, o problema, a solução é a maneira, reorganizar a maneira como a gente lida com isso, é como a gente se relaciona com isso. Então, não vai sair fora, né, do tema de relacionamento de forma alguma. Enfim, feitos os recados paroquiais, vamos começar o nosso tema de hoje. Eu estava lendo passando, né, no Face, que eu sou velha, eu gosto de Face. E eu estava passando e vendo algumas postagens e vendo alguns comentários, né, sobre algumas questões. E aí me chamou muita atenção a quantidade de vezes que as pessoas estão colocando coisas do tipo: estamos numa fase de separar joio do trigo, né? E aí eu comecei a ler mais, quando tinha esse tipo de comentário, ler os comentários subsequentes. E aí eu comecei a me dar conta de que muita gente fala sobre isso, muita gente usa essa frase, né, que já virou uma frase assim bem clichê, mas poucas pessoas sabem o que isso realmente significa. Poucas pessoas, por exemplo, já tiveram a oportunidade de ver a plantinha do trigo e a plantinha do joio. E se você não sabe, se você nunca viu uma planta e nem a outra, fica difícil você entender por que as pessoas falam isso. Eu confesso que eu fiquei tentada a procurar uma plantinha do joio, uma plantinha do trigo para mostrar, mas acabei me envolvendo aí com outras coisas e não tive tempo de procurar. A planta do joio e a planta do trigo são praticamente idênticas quando você as olha, né, assim, uma do ladinho da outra. E quem não tem familiaridade com plantação, para descobrir qual é o trigo e qual é o joio, precisa esfregar ela. E quando a gente esfrega, a planta do joio vira uma palha, não tem nada dentro. E a planta do trigo, sai a sementinha lá do trigo que serve para você plantar de novo, né? Como a maioria das plantinhas. E o que isso quer dizer na nossa vida no dia a dia? Por que as pessoas têm falado tanto, estamos separando o joio do trigo? Todos nós estamos passando pelo esfregão, né? A vida é uma oportunidade e muitas das vezes ela dá uma sacudida na gente para a gente poder tirar aquela doçura, aquele sentimento nobre que às vezes fica lá no fundinho, e aí a gente toma uma sacudida para poder trazer isso à tona, né? Então todos nós de alguma forma, sendo joio ou sendo trigo, estamos sendo esfregados. E a minha pergunta é: você está dando só palha ou você está dando sementes para novos frutos? Porque todas as vezes que a vida te esfrega, a maneira como você responde, a maneira como você devolve, é o que vai ditar o que vai vir mais na frente. É a colheita,
É o plantio, né? Com a maneira como você responde, é o plantio. E aí é complicado, porque tem gente plantando desavença querendo colher harmonia. Tem gente plantando indiferença querendo colher compaixão. Tem gente que plantando egoísmo querendo colher amor, consideração, companheirismo. Não rola, né? Se você plantar pepino, você vai colher pepino, né? Sem nenhuma classificação em relação ao pepino, que aliás eu gosto. Então, tudo que acontece na sua vida é um esfregão da vida. E você responde como? Mais do que isso, quando a gente passa por alguma situação que às vezes é dolorosa, às vezes não é agradável, e tudo bem, faz parte, sem romantizar a dor, sem romantizar o sofrimento. Dor é dor, sofrimento é sofrimento, e eles têm o seu lugar e a sua importância. Mas cada vez que a situação que nos incomoda, a situação que chega para nós é de dor, porque sofrimento é opcional, em que eu colaborei para aquilo? De alguma forma eu colaborei para aquilo, né? Eu estava conversando com uma outra pessoa outro dia. Mas a gente precisa passar pela dor para poder aprender. Por que a gente não pode aprender, a gente não pode evoluir, a gente não pode crescer sem precisar passar pela dor, né? Criança aprende brincando. Então, se você tivesse aprendido com todas as outras oportunidades que a vida te ofereceu e você nem viu, não precisava da dor, né? Porque Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que Ele, nessa escola, né, que a gente está matriculado da vida, a gente tem prova, teste, recuperação, dependência. Não, vamos de novo, segunda chamada, né? Faz um trabalho aí para ver se ajuda na sua nota, né? E são várias e várias e várias e várias oportunidades, várias, né? Normalmente as primeiras oportunidades são pelo amor, porque somos seres à imagem e semelhança de Deus, somos a centelha divina, somos o amor de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. Nesses momentos em que a gente se esquece disso é que o Papai do Céu fala assim: então o amor não tá funcionando não, né? Peraí, vamos mudar aqui a estratégia. Porque você há de convir comigo que Deus é um excelente estrategista. E aí ele te coloca situações em que você vai aprender pela razão, pelo discernimento, pela reflexão, pela ponderação, pela capacidade que nós, seres humanos, temos de observar as coisas, de analisar as coisas, de ponderar, de olhar para as coisas e colocá-las de forma organizada e criar uma associação lógica para aquilo, criar um padrão de raciocínio que nos leve a um resultado. Nós temos cognição, nós temos a capacidade de fazer isso. Mas às vezes a gente está tão absorto em algumas outras questões, muitas vezes assuntos nada relevantes se a gente considerar que a alma é imortal. Está tão preocupado com coisas mesquinhas, com coisas pequenas, com coisas efêmeras, que não alteram em absolutamente nada o andar da carruagem do ponto de vista
da evolução do espírito. E aí a gente não para observar, não para refletir, não para ponderar, para considerar, para criar hipóteses, estratégias, para analisar. E vai tocando o barco aí, vai empurrando, vai se perdendo aí em um monte de questões e um monte de pautas que lá na frente você vai falar, nossa, que tempo que eu perdi. Mas aí Deus fala assim, não, mas esse menino precisa aprender esse trem aqui, gente. Como é que eu faço? Eu já tentei pelo amor, eu já tentei pela razão. Não tá indo. E cada vez que a gente passa pelas oportunidades e não organiza isso de uma forma saudável, não tem o entendimento, não tem crescimento, não tem evolução, isso vai deixando registros no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo etérico. Vão ficando lá alguns buraquinhos. Tanto que na mesa a gente tem uma ferramenta que se chama corpo áureo. Quando a gente ativa essa ferramenta, ela vai reestabelecendo os nossos corpos, os nossos 7 corpos principais. Cada um deles relacionado a um dos nossos chakras. É tudo perfeito, tudo tem uma ligação, tudo tem uma causa e um efeito, tudo tem um porquê e um pra quê. E aí, esses buraquinhos, esses desgastes, esses estraguinhos que a gente vai fazendo nos nossos corpos vão minando a nossa energia, minando a energia dos nossos órgãos. Cada órgão tem uma frequência ideal para funcionar bem. Só que quando cada chácara está ligada a uma glândula, né? Renal, tireoide, pineal e por aí vai. E vai drenando essa energia e aí ele não vai conseguir funcionar no seu melhor. E quando ele não consegue funcionar no seu melhor, ele pede ajuda para o coleguinha dele. Estudem sobre ciclo circadiano. Cada órgão tem o seu correlato, tem o seu par. E aí ele sobrecarrega aquele outro órgão. E aí aquele que está sobrecarregado também não vai dando conta de responder. E aí daqui a pouco você está doente. Percebe que não tem castigo, não tem punição. É a lei da causa e do efeito. Você vai machucando seus corpos etéricos todas as vezes que você não consegue lidar com uma situação e resolvê-la. Todas as vezes que você coloca para debaixo do tapete coisas que você poderia resolver. Todas as vezes que você deixa de fazer aquilo que está de acordo com as leis divinas e você não faz. Todas as vezes que você se perde de você mesmo para dar atenção para coisas que não têm a menor importância. Todas as vezes que você para dar atenção para comentários maldosos de gente que não faz o menor sentido na sua vida. Todas as vezes que você se preocupa mais com o que o outro está fazendo do que com o que você está fazendo. Todas as vezes que por orgulho você não é capaz de falar assim, deixa, ele quer ter razão, deixa ele ter. Porque eu tenho um propósito maior
para cumprir na minha vida. Eu tenho algo mais importante para cuidar. Eu tenho coisas boas para fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. E eu aprendi isso, assim, de uma forma assim categórica, né? Quando eu ajudava numa casa de dependentes químicas, né? A Grise, o Elcio, foram lá comigo já algumas vezes, participaram, estavam junto lá. E eu comecei nesse lugar fazendo mesa, né? Mesa radiônica para essas meninas. E eu venho de uma experiência de recuperação de detentos em que a minha taxa de sucesso era de 80%. Cada 10 detentos que eu pegava na mão e falava, vem cá, meu filho, vamos dar um jeito nessa vida aí. De cada 10, 8 iam para frente, 2 não, tudo bem. Mas é um saldo muito positivo, 80%. Sobretudo quando você está falando de pessoas que estão à margem, né? À margem. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa casa, fazendo a mesa para as meninas, a minha taxa de sucesso era de 0 ponto alguma coisa. E aí, um dia, eu fiquei muito, muito decepcionada. Eu estava decepcionada comigo. Porque eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo bem o meu trabalho. Eu não estou sendo uma boa cristã. Eu não estou sendo uma irmã de luz à altura do trabalho que está sendo pedido. E aí eu sentei com um dos monitores e ele falou assim para mim, olha só, não é assim. E ele foi me explicar, né? Como é que as coisas aconteciam, como é que muitas pessoas chegavam lá, qual é o propósito que norteava muitas vezes aquela internação, né? E aí eu falei, peraí, se a pessoa vem com um propósito diferente daquilo que a casa tem como missão, realmente não vai funcionar, né? E aí eu fiquei muito chateada com uma das meninas que eu gostava muito e ela foi embora. Ela desistiu do tratamento, abandonou, voltou para a rua, né? Voltou em situação de vulnerabilidade total. Eu caí, eu voltei, né, gente? Como moradora de rua, e eu fiquei muito triste com aquilo. E aí, conversando com ele, ele falou assim: olha só, a gente precisa aprender a respeitar as escolhas das pessoas. Porque todo mundo fala de respeitar o livre-arbítrio, vamos respeitar a vontade do coleguinha, porque a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Não é assim que a gente fala? Falar é fácil, até papagaio fala. Mas na hora do vamos ver, a coisa não é bem assim, né? E aí ele falou assim pra mim, essa foi a escolha dela. Não é legal? A gente sabe que não é. Que isso tem um custo muito alto para ela. A gente sabe disso. Mas ela também sabe. Ela veio de lá. E aí ela escolheu isso. A gente tem mais 20 e poucas aqui que escolheram ficar. Que escolheram levar o tratamento a sério. Então, vamos focar nessas que querem? A gente tem mais 20 e tantas aqui para cuidar. E aí você fala assim, ué, mas e dane-se o outro? Não é dane-se no sentido de que eu quero que ele se lasque. Não, não é isso. É dane-se no sentido de, ok, é decisão dela, deixa ela.
Ah, ela vai sofrer, ela vai. Vai. E aí a gente volta para o começo da conversa, quando a gente estava falando sobre a misericórdia e a bondade de Deus, que ele tenta nos ensinar por amor. E ela teve a oportunidade de aprender por amor e não quis, ou não viu essa oportunidade. Depois foi oferecida a oportunidade de aprender pelo entendimento, pela razão, pelo discernimento. E também não quis. Ou não viu. Aí ela foi para dor. E para uma dor que, olha, não é qualquer dor, né? A pessoa viver em situação de rua é perder completamente a dignidade. E mesmo isso não foi suficiente. Pelo menos não naquele momento. E o que ela está entregando para a vida? Todas as vezes que ela abandona algo que poderia ser bom para ela, que poderia ajudá-la a recuperar a própria vida, ela está entregando o que para a vida? E ela vai colher o que? Então, todas as vezes que a vida dá um esfregão, qual é a resposta que você está dando? Né? Eu tenho um amigo que fala assim: se a gente for parar para tirar uma pedra em cada cachorro que late, a gente não vai fazer mais nada. Porque gente falando vai ter sempre. Deixa ele falar, ué, ele tem boca. O que ele fala é problema dele. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Ana. Eu entendo como você está falando. Não há como curar alguém que, de fato, ainda não... É porque está dando reflexo aqui. Não está conectada com o diagnóstico. Nos sentimos impotentes, mas, de fato, o tempo de Deus não é o nosso. A Patrícia não sabe a história do tempo de Deus, não é o nosso, né? Eu acho que eu vou contar de novo, peraí. Respeitar a liberdade do outro. Quando aprendi a força da palavra, não lançar pérolas aos porcos, eu me permito a entender a diferença entre as 100 ovelhas e o jovem rico. Ana, você acha que eu vou assim passar muito carão se eu contar de novo a história do tempo de Deus é outro? Não, gente, é porque brabo. Põe aí, Ana. A vida não vai parar de te esfregar porque você ficou #chateado. Porque você acha que foi injusto. Porque você acha que você é uma pessoa tão legal. Como diz o pastor Cláudio Duarte, dane-se. Não é você que tem que achar nada, não, meu filho. Vou contar. É assim. Quem me conhece sabe que eu sou espírita, né? E frequentei a Umbanda durante muito tempo. E gosto muito. E aí, quando a gente tá, né, na Umbanda, tem lá as gírias dos pretos velhos, né? Que são os vozinhos. Os vozinhos são um amor, gente. Aí, eu vivendo um monte de coisa e um monte de coisa na minha vida, tudo bagunçado, e eu com uma urgência louca para resolver tudo, e fazia uma coisa, fazia outra, fazia outra, fazia outra, e as coisas não davam certo, o treino não ia para frente. A hora que eu achava que eu tava resolvendo, acontecia mais 3, 4 coisas que rebentava com tudo, e eu falava, não é possível. Isso aqui não tá bom, não. E eu chegava lá, sentava na frente do vozinho e falava assim: vô,
tá, tem que resolver isso aqui, tem que dar certo, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, porque fulano, que é Beltrano, que isso, que é aquilo, que eu tô fazendo, que não sei o quê. E eu parecia uma barata tonta correndo para um lado para o outro e nada ia para frente, né? Que, lógico. E aí eu vou, né, naquela bondade toda, naquela paciência, que tem hora que dá vontade de falar assim, bora meu filho, porque o vô é muito paciente, né, gente? Quem conhece sabe. E aí ele todo bonzinho, né, naquela compreensão toda, né, naquele amorzinho, é vovô mesmo, igual vozinho mesmo, de vô mesmo. Falava assim pra mim, calma minha filha, o tempo de Deus é outro. E toda vez que eu ia lá, eu ia uma vez por semana, fácil, né? E toda vez que eu ia lá, ele falava a mesma coisa pra mim. E aí um dia eu tava pé da vida com um monte de coisa e eu vou nessa paciência toda, calma minha filha, o tempo de Deus é outro, e ficava repetindo isso, parecendo a ladainha. E aí é uma outra coisa, né, que a gente também não presta atenção. O negócio tá repetindo, é porque você ainda não aprendeu a lição. Então aprende o negócio que vai parar de acontecer. E aí eu era muito arrogante. Eu não sei nem se arrogante é a palavra mais adequada, né? Mas eu acho que tem coisa até pior, mas enfim. Que eu falei assim pro vô, falei, não, tudo bem, o tempo de Deus é outro, eu já entendi, o senhor já falou isso algumas milhões de vezes, eu já entendi isso. Faz o seguinte, pede para Deus acertar o relógio dele com o meu. A gente ri de nervoso, né? Que é umas vergonha que a gente passa no crédito, no débito e no Pix. Mas a gente aprende, a gente evolui, viu? Aí eu não falo isso mais não, nem penso. Então, assim, é, a Ana gosta, né? A Ana se mija de rir. É, então, o que que eu tava dando pra vida naquele momento? Atribulação, confusão, nervosismo, impaciência, intolerância, arrogância, egocentrismo, porque eu tava tão focada nas minhas coisas, naquilo que tinha que ser feito pra mim, e o meu, e o meu, e o meu, e o meu. E tinha pessoas do meu lado sofrendo, passando por situações muito difíceis. Mas assim, o problema não, nem tô enxergando o outro. Não é que eu enxergava o outro e falava, não, deixa ele lá que eu tô com umas coisas aqui para resolver. Nem enxergava, né? É uma necessidade doentia de controlar as coisas, as situações, as pessoas, porque tem que ser do jeito que. Não, mas meu filho. Ah, minha filha. Basta uma diarreia para você ver que você não controla nada. Não dá tempo de acender a luz nem de baixar as calças. Já era. E aí eu tava dando tudo isso pra vida, a vida me esfregando para eu aprender a ter paciência, para eu aprender a ter tolerância, para eu aprender a transcender as minhas questões e me colocar a serviço do outro em nome de Deus. Para eu aprender a desapegar o LX desse negócio, desse tal, desse controle. E que eu confesso, não é uma tarefa fácil, pelo menos para mim nunca foi. E tem horas que a gente ainda dá uns escorregada federal. E eu tava devolvendo tudo ao contrário. E querendo que as coisas. Não vai, filhote. Não vai. Eu acho bom é que o povo ri, né, das tragédias dos outros, né? Ui. Qualquer dia eu vou fazer uma live, eu vou abrir pra vocês contar as desgrameiras de vocês também. Não vou, vocês não vão ficar rindo de mim sozinho, não, viu? E aí, nesse momento da minha vida, em que eu estava sendo esfregada pela vida, eu estava sendo o quê? Eu estava sendo joio ou trigo?
Aliás, ser joio nem é tão ruim assim, pensando bem, assim, cara, com os meus borbotões agora. Porque o joio, ele vai dar as palhinhas lá, né? Mas não é ruim, só não é útil. O problema é que a gente, às vezes, quando é esfregado, não é que a gente não dá uns trem que não vai virar nada. A gente dá coisa ruim, né? Porque se desse uns trem que não vira nada, não vira nada, não vira nada. Mas a gente ainda dá uns trem ruim. A gente dá reclamação, a gente dá raiva, a gente dá desespero, desesperança. E aí, né, essa história toda me chamou muita atenção em função dos comentários que eu tava lendo. E aí eu vi uma pessoa lá, que eu até conheço, fez um comentário assim: eu acho que Deus se esqueceu da gente. E não é uma pessoa assim que não tem uma prevalência sobre outras pessoas. É uma pessoa que tem sim relevância, né? Que tem pessoas que dão a ela muita credibilidade, que confiam, né, no que ela fala, no que ela no que ela pensa, né? Ela para algumas pessoas ela é uma referência, né? E a gente que de alguma forma tem uma certa prevalência sobre outras pessoas, né? Médicos, terapeutas, líderes religiosos, né? De alguma forma, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E nós temos que tomar mais cuidado ainda com o que a gente faz. Porque imagina, eu, enquanto terapeuta, trazer para debaixo da minha asa uma pessoa para que eu cuide desta pessoa. E por inabilidade, por negligência, imperícia, ou para atender uma necessidade do meu ego, porque eu não sei controlar o meu ego, eu causo mais dor. Eu crio ilusões, eu às vezes minto, dizendo uma coisa que não condiz com a realidade. Ou para atender o meu ego, eu acabo utilizando de recursos, de condições, de forma equivocada, às vezes até ilícita, para atender os meus caprichos e aqueles que eu abracei, que eu tutelei, sob o pretexto de cuidar, de ajudar, porque eu tenho um compromisso moral, ético, jurídico até, de repente, dependendo da situação, de cuidar, de zelar por aquele que naquele momento está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. E eu me coloquei a serviço para ajudar. E aí, então e aí quando eu vi essa moça fazendo esse comentário, e eu já tinha lido várias vezes, né? Joio do trigo, joio do trigo, joio do trigo. Eu falei assim, mas essa moça tá servindo a quem quando ela faz esse comentário? Não é a luz.
Porque você imagina bem a situação. Ela tem uma certa prevalência, ela é uma terapeuta, ela tem uma certa prevalência sobre, né, algumas pessoas que confiam nela, que acreditam nela, que depositam nela uma esperança até para se ajudarem nos seus processos aí de cura, de evolução, de melhoria. E aí vem ela falando um negócio desse. E é uma pessoa que já está num processo de desesperança. Como é que fica? Somos todos humanos em evolução, somos. Mas se a intenção é boa, o amor está presente. Então, Ana, assim, como é que eu vou dizer sobre isso? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, de boa intenção o inferno tá tão lotado que o capeta nem quer mais. Tem pessoas que têm intenções maravilhosas. Maravilhosas. Mas não têm atitudes boas, né? E eu ou qualquer um de nós não temos como nos, nos basear ou nos apegar ou usar como referência a intenção, porque é subjetivo. E na maioria das vezes não é nem exposto isso. Né? A pessoa tá lá, tem intenção, nem ela às vezes tem consciência da intenção que ela tem. Aliás, isso é um dos problemas, né? Nós entramos num automático tão assim que nós perdemos a capacidade de ter consciência da intenção, do propósito, da motivação, de por que e para que fazemos o que fazemos, da forma como fazemos, né? Quando a gente fala de meditação consciente do Osho, é isso que ele tenta trazer de volta pra gente. Tenha clareza, tenha consciência do que você está fazendo, de por que você está fazendo isso, para que você está fazendo isso, o que está te motivando a fazer isso. Porque às vezes a gente tem atitudes até boas, mas a motivação não é. Então, assim, intenção, pelo menos para mim, tô só colocando assim como que eu percebo, né? Intenção não faz a roda girar, né? O que faz a roda girar é a atitude, né? É ação, é comportamento carregado de afeto. E esse afeto pode ser de vários espectros. Né? Afeto no sentido de emoção, de sentimento. Sim, pode estar trabalhando não pela luz, sim. E não é de maldade, né? Não é de maldade. Eu tenho certeza, eu conheço essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que essa frase, né, que ela escreveu lá, acho que Deus se esqueceu de nós, foi um desabafo de alguém que estava ali vendo uma série de coisas tenebrosas e usou aquele canal ali para desabafar. E, e ela tem o direito de fazer isso, eu também tenho, vocês também têm, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E aí eu não tô aqui apontando o dedo pro que ela fez, se é certo ou errado, a questão não é essa, não é isso que eu quero chamar atenção. O que eu quero chamar atenção é quanta consciência cada um de nós tem daquilo que fala, daquilo que faz e dos impactos que isso tem para nós, para as pessoas que se relacionam com a gente
e para aquela tarefa, para aquela atividade que a gente está desempenhando ali naquele momento. Talvez faça para alimentar o ego e o quê? E de fato trabalha contra a luz. Só pessoas muito sensíveis teriam essa percepção. A responsabilidade é maior quando temos influência sobre os outros, assim também como a consequência do que fazemos. Sim, né? Eu gosto muito da historinha, né, de do nosso lar, né, de André Luiz. Quando você não tem consciência, quando você não tem conhecimento, não tem consciência não tem conhecimento, o povo dá umas passadas de pano pra nós, né? Não sabia. Bora. Mas a partir do momento que você sabe, a conversa muda, né? E aí a responsabilidade aumenta, né? E talvez por isso algumas pessoas digam que ignorância é uma benção. Quando a gente está falando sobre enneagrama, tem um dos tipos que tem assim, para eu ser gente boa com essa galera, uma falta de paciência com as pessoas menos favorecidas intelectualmente. E não é que essas pessoas sejam burras, é porque eles são cabeção. O sarrafo deles é muito alto. E eles têm uma certa falta de paciência. E aí, quando a gente está falando desse tipo, né, nos cursos de enneagrama, a gente fala para essas pessoas: meu amor, aprenda que a ignorância é uma bênção. Não para ser algo cultivado, mas porque é um receptáculo que pode ser preenchido. Porque se você já sabe tudo, você vai preencher o que mais? Não é? E por mais cabeção que alguém seja, sempre tem alguma coisa para aprender, não é? Então a gente fala isso para os coleguinhas desse tipo aí. Mas assim, né? Pensando agora de outra forma nessa nossa conversa, às vezes a ignorância é uma benção, porque nós não responde para algumas coisas. É brincadeira, viu, gente? Ignorância só é boa para poder aprender. E aí, todas as vezes que acontece alguma coisa boa, aí eu sou grata, aí eu trato bem as pessoas, aí eu sou amorzinho, aí eu ajudo, aí eu trato, né? Sou gentil, educada. Um doce, né? A filha que toda mãe queria ter, a nora que toda sogra queria ter, um amorzinho. Mas quando alguma coisa sai daquilo que eu tinha como expectativa, aí é cada reclamação, é cada murro na mesa, é cada hashtag chateado, é cada revolta. Não fui eu que disse isso, eu estou só repetindo. Em tudo dai graças. É tudo, é tudo. E dentro do tudo cabe muita coisa. Porque ser grata quando tá tudo bem é fácil. Apesar de que tem um povo que nem assim não é. Mas deixa esse povo pra lá. A
amar quem a gente gosta, que é amar e gostar são coisas diferentes, também é legal, é fácil. Eu quero ver amar aquela carniça que você tem vontade de voar no pescoço dela e enforcar. Eu quero ver você ser grato na hora que o bicho pegou. Na hora que tá tudo dando errado. Porque tem hora que isso acontece. É o mínimo, como é que é? Deus é bom em qualquer situação. Outro dia eu mandei para uma amiga minha que tava passando por umas coisas. Ah, quando ela achava que ela ia respirar, vinha outra onda e pá! Sabe quando você tá tomando caldo no mar, assim, que você vai e fala assim, não, agora vou sair aqui, vou levantar e vou respirar, e vem outra onda e bluf! A vida dela tá mais ou menos desse jeito. E aí ela entrou na vibe reclamação. O que é perfeitamente compreensível, não é? Quem nunca? Só que assim, é compreensível, mas não vai ajudar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, ainda vai atrasar mais ainda o negócio que podia resolver. E aí, por coincidência, só que não, porque eu não acredito em coincidência, eu recebi um texto de um cara que tinha saído para trabalhar, e aí perdeu o horário, e aí não sei o que, e aí aconteceu não sei o que, e aí o pneu do carro furou, e aí chegou atrasado, e aí o chefe isso, e aí... Sabe aquele dia que dá tudo errado? Pois é. E aí ele chegou em casa e falando, né, assim, meio que se queixando, né, pra Deus. Pô, você fala que gosta de mim, que cuida de mim, que não sei o quê. Olha aqui, eu perdi isso, eu passei por isso, eu tive esse problema, e não sei o quê, e papapá, e lá, 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 e lá, 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 e nananã. E aí Deus conversa com ele. Fala, então, você perdeu o seu horário porque o anjo da morte estava rondando aqui a sua cama. E o seu anjo da guarda estava lutando com ele para ele não te levar. E aí eu achei que era melhor você não participar disso e continuar dormindo enquanto isso acontecia. Você aconteceu tal coisa porque tinha uma situação X que ia ser muito ruim, e aí eu permiti que isso aqui acontecesse para você não passar por aqui. E ele foi falando de cada coisa que ele reclamou, ele foi falando, olha, isso aconteceu para te livrar disso, isso para te livrar daquilo, isso para te livrar daquilo. E aí eu mandei isso para ela. Pensa numa criatura que não reclamou mais nada de nunca. Olha, acabou. Acabou. A gente não sabe. A gente não sabe. Às vezes, algumas coisas acontecem para nos chamar a atenção de que a gente está, por exemplo, confiando nas pessoas erradas. Ou para nos livrar de algo que poderia ser pior. Ou que a gente tem que ficar mais atento sobre algumas coisas que são realmente importantes e que a gente está perdendo tempo com outros que não são. Tava conversando com uma pessoa e aí eu falei assim, nossa, o câncer na vida dessa pessoa foi uma benção, né? A pessoa olhou pra minha cara e falou, como assim o câncer foi uma benção? A pessoa era uma pessoa que vivia enlouquecida, correndo para cima e para baixo, parecendo uma barata tonta, não tinha mais vida. A vida era trabalhar e sair acudindo dos outros, apagando incêndio dos outros, porque o que, que os outros vão pensar, porque eu tenho que ser gente boa com fulano, com ciclano, com beltrano, porque ciclano, porque beltrano, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Vivia
endividado, porque tem que pagar o negócio para fulano, tem que pagar o negócio para ciclano, tem que resolver o negócio do fulano, do Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela teve um câncer. Aí, né? Que bom que ela foi inteligente e aproveitou essa oportunidade para falar assim: opa, vamos rever essa bagunça aqui. Porque tem gente que, mesmo com o bendito do câncer, e é bendito, não muda, não aprende. Não tem problema, você vai aprender, meu filho. Né? Tem uma frasezinha que diz assim: aqueles que se negam a aprender, a vida doma. Não tem problema. E aí hoje é uma pessoa que essa moça que estava conversando comigo, me contando essa história, ela é uma pessoa que ela chega no trabalho feliz, ela passa o dia feliz, tudo que ela tá sempre feliz. Não é que ela não tenha mais problemas, né? Ela continua tendo problema como qualquer ser humano. Ela se aborrece como qualquer ser humano, mas ela se aborrece pontualmente em função de uma questão específica. Passou, tchau, tchau. O estado normal dela é ser feliz. Porque as pessoas acham que a hora que a gente aprende a ser feliz, que a gente não vai se aborrecer mais, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar com raiva. Não, a gente fica também. Mas isso é pontual. O nosso estado emocional de base é a felicidade. Tem algumas questões que fazem a gente acessar outras emoções, mas não é o nosso estado emocional. E aí, essa moça me contando essa história da mulher, né, do câncer, e ela falou assim: você acredita que tem gente lá no trabalho que fica incomodado com a felicidade dela? Eu falei: mas a felicidade incomoda. Muito. Muito. Você quer saber se uma pessoa é sua amiga? Não conta o que tá de ruim acontecendo na sua vida, não. Porque tem gente que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Até se utiliza disso para ficar de bom, de legal, né? Olha como fulano ajuda. Conta as coisas boas. Chega para uma pessoa, você quer testar se ela é sua amiga? Cuidado, porque funciona muito. Fala assim: minha filha, você não faz ideia. Hoje eu acordei, tinha uma mensagem assim, 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 me falando tal coisa boa. Aí eu fui trabalhar, tive uma promoção no meu trabalho. Aí meu filho me deu um negócio aqui e tal, não sei o quê. E só conta coisa boa. Observa a cara da criatura. Aí você descobre se essa pessoa é sua amiga mesmo, se essa pessoa gosta de você de verdade. Porque aguentar as dores de um amigo pode ser pesado, pode ser às vezes difícil, mas a gente suporta. De boas. Suportar a felicidade de alguém não é qualquer pessoa que dá conta. Não é mesmo. Boa noite, Bi Boto e Clary Simões. Foi obrigada a olhar para si. Ana. E olhou, né? Assim, foi obrigada e olhou. Porque tem gente que a vida é modo de dizer, né, gente? Tem gente que tá passando por uma situação análoga e não olha. Ainda acha que tem o direito de falar assim: viu, a vida é ruim. Viu como Deus é ruim. Ainda se acha no direito de ficar culpando os outros, tratando mal as pessoas porque você tem um problema e a culpa é do outro, né? Não é sua, não. Você não colaborou em nada
com isso. No mínimo você permitiu. Há mais ou menos eu sou meio ruim de data, mas eu acho que tem uns 4 anos. Várias vertentes da espiritualidade, católicos, evangélicos, espíritas, pessoal que trabalha com astrologia, com numerologia, com astrologia védica, com o que mais? Com cartomancia, enfim, várias vertentes, né, que lidam com a espiritualidade. Começaram a falar que o tempo da imagem tinha acabado, mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu acho que era uns 4 anos atrás, 4 ou 5. E que a partir daquele momento entraríamos na era da verdade e que as máscaras iriam cair. Concomitante a isso, a transição planetária se intensificou, né? Que essa transição já vem de muito tempo, não é de agora não, mas ela intensificou. E aí, um dia eu pensando sobre isso, eu falei assim, deu ruim pra uma galera aí, né? Deu ruim pra uma galera aí que gosta de viver de imagem, que é meio afeita a umas mentiras, umas falsidades. Deu ruim. Só que, nesse momento de transição planetária, o Big Boss precisa organizar os trem, não é? Quem vai ficar aqui, quem vai para outro lugar, quem passou na prova, quem não passou, quem ele vai falar assim, não, essa pessoa que não passou, mas menino se esforçou, vou dar mais uma chance para ele. Não, porque Deus olha esforço, né? Porque se ele for olhar resultado, nós tá tudo lascado. Mas a pessoa se esforçou, vambora. Precisa organizar essa bagunça. Que não é bagunça, né? É só uma mudança de fase. Então precisa ver quem passou de fase, quem não passou de fase. Some-se a isso que a verdade está sendo trazida à tona, pode olhar ao seu redor, está trazendo à tona em todos os círculos que você convive. Na política, na família, nas interações sociais, no seu trabalho, nos vizinhos. Não fica. Do nada, descobri. Tá desse modelo. Você nem pergunta. A verdade vem assim, buf, no seu colo. Tem umas que você falava, ixi, será que eu queria saber? Né? Então precisa trazer tudo à tona. E precisa dar uns esfregãozinhos em algumas criaturas pra gente saber quem elas são. A gente não, né? Porque eu não tenho nada com isso. Pra Deus saber quem é quem de verdade. Ah, mas Deus sabe quem eu sou porque Ele acessa meu coração. Sabe, meu amor, mas não, né? Ele precisa organizar o negócio. E os colaboradores dele também, então precisa ver. E cada esfregãozinho desse é uma oportunidade, não é só para revelar, porque ele não sabe quem é você, lógico que ele sabe. Mas é uma oportunidade. Cada vez que a vida te dá um esfregão, ela tá falando assim: ó, tô te dando uma chance aí, vai. Vamos de novo. Porque naquela ali não foi legal. Vamos de novo. Vamos tentar de novo.
Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas oportunidades as pessoas estão tendo? Nós estamos tendo. Só que tudo tem limite. O tempo está acabando. Segundo o Chico Xavier, em 2057 já seremos um planeta de regeneração. Quem passou, passou. Quem não passou, se lascou. Aí, 2057 já seremos. Eu imagino que antes disso a fase de testes acabou. Mas você sabe quando é que a fase de teste acaba? Eu não sei. Vai que é amanhã. E aí? Você acabou de tomar pau na prova aqui hoje. Amanhã encerra o Enem do céu. E você não teve nota mínima pra... Sua nota de corte não alcançou aí, não. E aí? Dançou, né, bebê? Você vai lá pra Kiron lá. Aliás, acho que nem pra Kiron não vai mais, que já deve estar tudo lotado, tá com fila de espera o negócio. Ninguém vai ficar vagando por aí? Então, assim, deu um trelelê hoje? Você não respondeu de uma forma legal, não? Arruma um trem muito bom pra você fazer. Que, assim, vai que não tem outro teste. Mas, assim, cada coisa boa que você faz, cada vez que você propaga o bem, que você faz o bem, você dá uma quitada ali nos débitos, entendeu? Então, é assim, você deu uma falhadinha assim no teste, arruma um trem pra você fazer o bem rápido, minha filha, rápido. Pra poder dar uma amenizada aí no negócio, dar uma zerada, ver se empata pelo menos. Pra ver se, né, empatando, você fala assim, deixa eu fazer outro teste aí. Você tem o direito pelo menos de pedir outro. Porque, como diz Giovanni Brota, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Aí pode ser que você não tenha tempo de completar o desfile, entendeu? Cristina, boa noite. Ângela, boa noite. Ângela, fazia tempo que eu não te via. Osho tinha uma frase que ele dizia assim: todos os dias você precisa fazer uma escolha. Se você vai ser feliz ou infeliz. E depois que você tomar essa decisão, invista todas as suas forças nisso. Não era exatamente assim, ipsis literis, mas era mais ou menos isso. Eu vou parafrasear Osho. Todos os dias você vai ter que tomar uma decisão, se você vai ser joio ou se você vai ser trigo. E depois que você tomar essa decisão, invista todas as suas forças nisso. Tem uma live, eu não sei mais quanto tempo tem que a gente falou sobre isso, e que ao final da live eu propus que a gente passasse uma semana fazendo um exercício, se perguntando, diante de cada atividade que a gente fosse desempenhar, diante de cada interação que a gente fosse ter durante o nosso dia, de manhã, quando acorda, de noite, antes de dormir, que a gente se perguntasse: quem eu quero ser?
Quem eu quero ser diante dessa situação aqui? Quem eu quero ser diante dessa pessoa? Quem eu quero ser aqui no meu trabalho? Quem eu quero ser com meu filho? Quem eu quero ser diante desse problema? Quem eu quero ser diante dessa dificuldade? A pergunta é a mesma. Quem você quer ser? Né? Quem acredita na, na imortalidade da alma, nas teorias reencarnacionistas, que já vem de não sei quantos mil anos atrás, né? Não é nada novo. E quem entende que tudo é frequência, né? E que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando, também entende que a gente, de alguma maneira, escolhe para onde a gente vai depois que a gente sair daqui. E não sou só eu que digo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo tem isso, no Bhagavad Gita tem isso, o budismo também fala disso, não sou só eu que falo, não. Tem uma galera aí que concorda comigo. Quando você traça uma, um caminho de quem você quer ser, em última instância você está definindo para onde você vai. Aonde o seu espírito vai fazer morada depois que você não tiver mais essa roupinha aqui do corpo físico. É você que decide. Não tem nenhum velho barbudão, carrancudo, de cara feia, apontando o dedo para você e falar assim: você não vai. Ou você vai descer pro quinto dos infernos. Não tem não. É você. É você que resolve esse trem aí. É você que transforma os seus karmas em dharma. É você que transforma os seus débitos em créditos. Ninguém mais. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada, 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 nada. O abençoado que interage com você, às vezes de uma maneira legal, às vezes não, é só um instrumento para você se aprimorar, para você se testar, se você já aprendeu essa lição ou não. Mais nada além disso. É também um instrumento para você exercitar o bem. E fazer o bem é tão fácil. Um sorriso, um bom dia, tá tudo bem com você? Isso faz uma diferença na vida das pessoas. Se as pessoas soubessem, se as pessoas tivessem noção, andava todo mundo mostrando as canjiquinhas na rua, todo mundo sorrindo. Além do que libera ocitocina no nosso organismo, né? Que faz um bem danado. Porque a ocitocina ajuda no anti-envelhecimento, tá, gente? Então você não quer fazer para ajudar o outro, não? Faz para você não ficar velha, acabada, caquética, cheia de ruga. Pronto.
Tá aí um bom motivo para você começar a andar sorrindo. Então, assim, ao invés da gente ficar o tempo todo, separar o joio do trigo, separar o joio do trigo. Porque quando a gente fala separar o joio do trigo, a gente normalmente está se auto-intitulando trigo e botando o outro como joio, né? Lógico. Porque nós somos alecrins dourados que nascemos no campo sem ser semeado, a gente não faz nada de errado, só a desgrama que, né, tá ali, né? A gente não faz não. Quase nada. Então, ao invés da gente ficar só separando o joio do trigo, separando o joio do trigo, repetindo essa mizenga aí o tempo todo, sem nem saber, nem prestar atenção no que significa, sem nem ter consciência do que isso significa, ou de quem você tem sido, vamos parar de falar um pouquinho e vamos começar a prestar mais atenção e a fazer melhor, né? A tarefinha do dia a dia. Porque nessa escola você tá matriculado, queira ou não queira, você tá. Não tem como sair daqui. Não tem como matar a aula. Porque essa escola é uma escola que não é muito assim, né? Então, porque não dá para matar a aula. Queira ou não queira, você vai continuar nessa escola. Então, já que você vai fazer, já que você tá aqui, já que você vai ter que ficar aqui, então faz o trem direito. Procura fazer, pelo menos. Seja o melhor que você puder ser. Hoje. Com as condições que você tem hoje. Com as limitações que você tem hoje. Amanhã, se você for assim um pouquinho melhor do que você foi hoje, já tá bom. E na hora que der umas escorregadas, que der aquelas enfiadas de pé na jaca, não precisa pegar o chicotinho e ficar se vilipendiando. Basta olhar, analisar, falar, aonde que eu escorreguei? Foi aqui, então tá, beleza, vou prestar mais atenção. Da próxima vez eu vou tentar não escorregar mais aqui, pronto. Cometa novos erros. É sinal de evolução cometer novos erros. Porque tem gente que passa 50 anos cometendo os mesmos erros. Tem gente que passa uma vida inteira cometendo os mesmos erros. Não tem nem graça isso, né? Então, assim, bem sem graça. Então, não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. E o jeito começa pela forma como você responde àquilo que está acontecendo. A forma como você responde àquilo que te acontece vai dar o tom de se esse jeito vai vir de uma forma tranquila, de boa, rápido, ou se o trem vai ser custoso. Vamos ser joio, que o trigo tá cotado na bolsa, tá valendo muito, né? Ou vamos ser trigo. Falei trigo mesmo. Porque joio não tá valendo nada. Então, bora. Vamos retomar o nosso compromisso de tudo que a gente for fazer essa semana. Quem eu quero ser. O que eu tô dando aqui. Posso fazer melhor.
Não é fazer melhor que o outro. Esquece o outro. Deixa o outro quieto lá, no canto dele. Fazer melhor do que o que eu tô fazendo. Fazer mais bonitinho, com capricho. Assim, com as canetinhas coloridinhas pra ficar bonitinho. Botar assim as estrelinhas, coraçãozinhos, negocinho pra ficar bem bonitinho. Capricho. Dê aquilo que você quer receber de volta. Você quer receber coisa bonitinha, caprichada? Dê. Quer fazer? Quer rir? Faça rir. Você anda de cara feio o dia inteirinho e quer rir? Quer ter motivo pra rir? Não, meu filho, não vai rolar, não. Beleza? A gente tá tão conectado com a espiritualidade que eu fui olhar a hora agora, 21h21. Tá? Pra vocês. Desse modelo. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. A gente tá encerrando a live, mas ela vai estar lá no feed. Assiste lá, do começo. E a gente amanhã vai fazer a mesa. Se você ainda não está no grupo, entre no grupo. O link tá na bio, lá aqui no Insta. Ou me manda um direct que eu mando para vocês, para quem quiser participar. O tema da mesa de amanhã é harmonia nos relacionamentos. E vai ser muito, muito legal. A gente ainda tem algumas vagas, corre, porque não é para muita gente, tá? Então, quem quiser, entra lá, que vai ser muito legal. E quem quiser saber mais, quem quiser conhecer, saber do que a gente tá falando aqui, me manda também no direct, eu ponho aqui nos comentários que eu explico, tá bom? Amores, beijos, boa noite, muito obrigada pela companhia. É tão bom encontrar vocês, mesmo assim não sendo encontrar. Gris, eu descobri o que tá acontecendo com o filtro. É porque eu deixei o celular cair, normal, né? E aí ele rachou bem aqui no negocinho da tela de proteção, no de baixinho assim da câmera, entendeu? Aí o negócio fica tentando fazer autoajuste assim, aí fica dando essas alterações. Eu descobri. Já vou arrumar. E, enfim, amanhã a gente tem o nosso encontro com o pessoal do grupo lá da mesa. Junte-se a nós, né? Junte-se aos bons e será um deles. Boa semana para todo mundo, boa noite, muito obrigada pela companhia e estou à disposição para o que precisarem. Mandem dúvidas, comentários, sugestões, elogios, críticas, o que quiserem, é sempre muito bem-vindo. Beijos, 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 até a próxima terça, na próxima live.